Bom demais estar de volta, né? Então, hoje nós vamos continuar 2 Coríntios, e o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 4. Espero que vocês tenham dado uma lidinha, né? Pedindo para casa, que vocês olharem, que tivessem passado uma revista nele. É bom a gente ter uma ideia do que a gente vai estudar antes de chegar aqui, para pelo menos saber mais ou menos o contexto, né? Então, recordando, já que fazem 3 semanas que a gente não encontra, no capítulo 2, no capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo estava falando sobre cartas de recomendação, né? E ele disse que, para Paulo, para ele, a melhor carta de recomendação eram as igrejas que ele tinha plantado, né? E ele estava se dirigindo à igreja de Corinto, então que eles eram uma carta de recomendação de Paulo, né? Eles eram uma representação do trabalho que Paulo estava fazendo. E não descartando a necessidade de algumas vezes, né, precisar. Paulo, quando ele mandava Timóteo, ou Barnabé, ou outros companheiros, ele mandava com uma carta, porque era perigoso. A coisa que Paulo mais fala nessas cartas que ele deixou para Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, coisa que ele mais enfatiza são os falsos mestres, as falsas doutrinas, né? Então, ele era cuidadoso em mandar, quando ele mandava um desconhecido para as igrejas, mas se referindo a ele, as igrejas o conheciam, então ele não precisava de uma carta de recomendação, né? Então, a gente viu desde o início desse capítulo, a gente vai ver que Paulo levou super em sério o chamado que Deus tinha dado a ele de levar o evangelho. Paulo, assim, era comprometido totalmente com Jesus, né? E a gente vai ver no decorrer deste capítulo que não foi sempre assim, né? Nós já sabemos o que aconteceu em Atos, como que ele foi salvo, mas depois dessa conversão, ele totalmente dedicado ao serviço do evangelho. Ele estava disposto a enfrentar qualquer coisa, qualquer dificuldade, e a gente vai ver no capítulo de hoje que não foram poucas as dificuldades e as tribulações que ele enfrentou, né? Mas ele nunca reclamou. Ele mencionou para mostrar para as igrejas, às vezes ele menciona, não porque ele está reclamando, mas ele quer que as pessoas entendam que esses sofrimentos, essas tribulações, são parte do ministério, né? Ele sabia que isso podia acontecer. Se vocês lembram, lá no capítulo, acho que foi 10, de Atos, onde Paulo converteu, uma coisa que Deus falou para Zacarias, quando ele foi lá, foi mandado para conversar com Paulo, Deus falou, ele vai saber o preço, porque Paulo foi perseguidor dos cristãos, né? Ele foi o perseguidor, não, agora ele era o perseguido. Então, ele falou, ele vai saber o preço de me seguir, né? Então, assim, já foi dito ali no início da conversão dele que ele ia ter um preço caro por isso. E não é porque Deus estava punindo Paulo, não, de jeito nenhum, mas é porque ele ia enfrentar uma batalha espiritual com Satanás, né? Era uma batalha entre o bem e o mal. Ele estava entrando no território do inimigo para tirar vidas do inferno, para levar para o reino de Deus. Esse era o propósito. E Satanás não quer. Ele quer que os que estão lá no seu reino continuem lá, né? Então, qualquer pessoa que estiver determinada a ir tirar almas do inferno, Satanás vai se opor. Satanás vai querer resistir, né, àquela pessoa. Então, desde o começo de Corinto, essa igreja era meio difícil, né? Desde o início, a gente viu que Paulo estava lidando com os falsos mestres que estavam trazendo doutrinas que estavam fazendo com que esse pessoal ficasse confundido. E, às vezes, Paulo fala, gente, acorda! Vocês entenderam tudo quando eu estava aí, quando eu conversei com vocês, agora eu dou uma viajada, vocês já estão descambando, já estão mudando, acreditando qualquer pessoa que vem falar outras coisas para vocês, né? Então, aqui estão algumas coisas que Paulo mencionou, não, tem várias, né? Mas só algumas.
a imoralidade sexual, as facções e desordem, né? Ele falando da ordem no culto, naquela coisa de exaltar os poderosos e humilhar os que são mais pobrezinhos, que não era para fazer isso, o amor ao próximo, que ele falou várias vezes, né? Confusão no culto, todo mundo queria falar a mesma hora e ninguém entendia ninguém. Ele falou sobre os dons espirituais, né? Porque todo mundo queria aqueles mais evidentes, e ele falou, não, não é assim, né? Os menos importantes, assim, os que fazem menos evidência, às vezes são os mais importantes. Então, Paulo lidou com cada detalhe, não deixando nada de fora. Paulo não deixou nada no escuro, ele enfrentou cara a cara todas as coisas, né? Então, agora parece que tinha uma nova doutrina, que um grupo de pessoas tinham falado que existia uma mensagem oculta, então, que era só revelada a um grupo pequeno de pessoas, que não era para todo mundo, e que eles tinham que fazer isso e aquilo para poder participarem, né, dessa mensagem oculta. Então, assim, não existe nada oculto no Evangelho. O Evangelho é luz e o Evangelho reflete a glória de Deus, né? O que Deus revela para um homem é para ser revelado para todos. Lembra quando Paulo falou lá sobre falar línguas espirituais? Ele falou, se você não vai interpretar e falar para o povo o que você está falando, para quem então que vai falar? Não faz sentido, né? Porque Deus quer levar uma mensagem para as pessoas. E se você está falando só para se edificar ou para aparecer, não serve para nada, né? Então, Paulo, aqui nós vamos começar a ler agora, ele fala que isso não é de Deus. Então, vamos ler aqui de 1 a 4. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o vosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz. Então, depois nós vamos parar um pouquinho nesse aqui, um pouquinho mais. Então, ele está falando, não tem nada de coisa secreta, né? A gente vê nos filmes, né? Tinha tanta coisa secreta antigamente, né? Que eles faziam do grau e do não sei o quê. Tinha um monte de organizações secretas, que não, o fulano e fulano não podia participar, ou esse nível de pessoa não podia. Isso não é cristão. Nos padrões bíblicos, isso não deve existir, né? Então, Paulo estava completamente rejeitando esse tipo de teoria ou de doutrina na palavra de Deus. Paulo diz aqui que ele pregou o evangelho honesta e abertamente. Ele foi claro, ele foi simples. Paulo era um homem culto, cheio de conhecimento, de entendimento, de todo tipo de coisa. Ele podia ter falado super difícil para ninguém entender, e o povo ia ficar encantado com as palavras dele. Mas ele escolheu falar palavras simples que as pessoas pudessem entender, no nível das pessoas. Paulo deixou o seu nível... É tão parecido, né, a vida de Paulo com o ministério de Jesus, né? Porque Jesus deixou o céu muito maior, não estou falando que é igual, não. Estou só falando que, comparando, né? Paulo deixou uma posição de honra. Ele se humilhou para poder obedecer à voz de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, a antiga palavra grega está traduzida para engano, que a gente vê aqui nessa palavra, nesse versículo, é o verbo que é encontrado só no Novo Testamento, que é como diluir ou alterar, né? Você vai botando uma coisinha aqui, outra ali, e aí vai diluindo. Gente, isso é uma artimanha de Satanás desde o jardim do Éden. Ele quer mudar
a palavra de Deus, ele quer mudar o que Deus fala. Olha só o que Satanás falou para Eva, quando ele veio falar com ela. Primeiro ele chegou bonito, né? Não chegou assim com um garfinho verdinho, com o coisa vermelho, não. Chegou lindo, um anjo de luz, bem atrativo. Aí o que ele falou? Olha só, o versículo 3 de Gênesis 3, versículo 1 de Gênesis 3. Ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Não, vamos começar aqui. Eles viviam no jardim, nus, e não se envergonhavam. E aí fala que a serpente, que era um animal mais astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? Questionando a palavra de Deus, colocando dúvida na mente e no coração de Eva. E ele continua até hoje, questionando Deus na nossa vida. Será que Deus importa mesmo? Se ele te importasse por você, ele não ia deixar você passar por isso. Né? Será que Deus não ama fulano? Ele está com a mesma estratégia. O diabo nem é criativo, que ele continua usando a mesma tática que ele usou lá no Jardim do Éden há 5.000 anos atrás. Ele continua usando, e a gente continua caindo nessa tática. Isso que é pior. A gente continua dando asinha para ele, né? Então, é aí que a gente tem que aprender. Por isso que a gente estuda a Bíblia, gente. A gente estuda a Bíblia não é para ter conhecimento, é para aprender como que a gente vive uma vida que agrada a Deus, uma vida santificada, uma vida que tem propósito, né? Uma vida que sabe enfrentar o inimigo mais perigoso que nós temos. Não é um câncer, não é um ladrão, não é uma bomba atômica. O maior inimigo nosso é Satanás. E o pior de tudo é que ele nos conhece. Ele conhece a nossa fraqueza, ele conhece as nossas debilidades, ele sabe exatamente onde que ele nos ataca. Então, a gente tem que estar preparada como Jesus, lá quando ele foi tentado, como que ele resistiu a Satanás, como que ele venceu? Com a palavra de Deus. Ele podia ter pisado a cabecinha do diabo lá naquela hora, mas não estava na hora ainda. Ele usou a palavra de Deus. Mas Satanás também usou, né? Satanás trouxe versículos da palavra de Deus e falou para ele. Jesus falou, mas não é bem assim. Você está deturpando. Isso está escrito assim, assim, assim. Então, para isso que a gente tem que conhecer a Bíblia. Para a gente entender a hora que Satanás está nos atacando e a gente saber como que nós vamos resistir. Né? Então, esse era o problema que estava acontecendo ali. Por que as pessoas não respondem a um evangelho tão glorioso? Por que é tão difícil para as pessoas se voltarem para Deus? Por que tanta gente rejeita o cristianismo? Né? Então, olha o que ele diz. O Deus dessa era cegou, no versículo 4, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. O problema maior hoje em dia é que os homens olham para os homens e ficam achando os defeitos nos homens. E por causa dos defeitos dos homens, eles rejeitam a Deus. Infelizmente. Né? Infelizmente, no nosso mundo hoje em dia, isso tem acontecido muito. Muita gente não quer se envolver com Deus porque fulano e fulano fez isso e isso e isso. Como que pode ser cristão e fazer isso? Né? Claro, é um erro e Deus vai cobrar dessas pessoas, né? Pela maneira que eles estão deixando que o evangelho seja deturpado. Mas nós temos que estar olhando para cima. Nosso relacionamento cristão tem que ser relacionando com
com as pessoas nesse nível, mas relacionando primeiro com Deus. Porque quando Deus é o centro, quando a gente olha para Ele como exemplo, olha para Jesus como o exemplo perfeito de uma obediência a Deus, do jeito que Deus queria que ele obedecesse. E aí a gente reflete esse amor no nível horizontal. Agora, que Satanás esteja cegando as pessoas para que elas não vejam o evangelho, não quer dizer que as pessoas são inocentes, né? Tá bom, Satanás cega, mas eu tenho que fazer a minha escolha, né? Até coloquei aqui, o pior cego é o que não quer ver, né? Tá vendo, tá escutando, e vê, e não quer nem, porque eu acho assim, se uma pessoa chegasse a pesquisar um pouquinho, né? Como o cara lá do caso de Cristo, ateu, que foi pesquisar, né, se era verdade ou se não era, encontrou Jesus. Então, até a pessoa mais incrédula, se ela desejar, ela vai encontrar, né? Mas precisa de ter o desejo, né? A obra de Satanás sobre as pessoas não é o único motivo pela qual essas pessoas são cegas. João 3,19 diz assim: este é o julgamento. A luz veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Às vezes eu fico pensando assim, eu lembro, hoje em dia não tem tanto, não se fala tanto, mas eu lembro quando eu era menina, adolescente, né? Falou, eu quero ser crente de jeito nenhum, quem não pode fazer isso, pode fazer aquilo, que vida mais chata que vocês vivem, não sei o quê. Gente, uma pessoa que vive na obediência e servindo a Deus, não existe vida chata. A gente tem a vida mais excitante que pode existir. Eu estou lendo lá a Bíblia, né? Então eu estou nas promessas que Deus faz se o povo obedecesse. Gente, uma vida assim maravilhosa. Ele não ia deixar doença vir, peste vir para eles. A chuva ia cair na hora certa, não ia ter enchente, não ia ter neva para queimar as plantas, não ia ter calor quente. Ia ser tudo maravilhoso se eles decidissem obedecer e serem fiéis, né? Então, infelizmente, as pessoas veem, e também, vamos de novo àquele ponto, né? Tem pessoas que colocam barreiras para que as outras vejam um evangelho diferente, que não é atrativo, né? Eu quero que as pessoas olhem para mim e queiram o que eu tenho, né? Eu quero mostrar que a minha vida é fantástica, livre de problemas? De jeito nenhum. Mas eu tenho um Deus que vale a pena. É nele o meu gozo, a minha alegria, está nele. Não está nas coisas aqui do dia a dia. Né? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é que não vai vir choro, não é que não vai vir tristeza, mas o meu coração não está nessas coisas aqui. O meu coração está no futuro, e Paulo fala isso, gente. Hoje mesmo nós vamos falar sobre isso, sobre a eternidade, né? Ele fala que essa vida que ele está vivendo aqui, cheia de sofrimento, é temporária. Ele chama esses sofrimentos de leve. Nós vamos ter a lista aqui de tudo que ele passou, não tem nada leve ali. Mas para ele, comparado com a eternidade, com o que ele ia receber lá, não era nada, era fichinha. Né? E é nessa mentalidade que nós devemos viver a nossa vida. Por isso que temos esses capítulos na Bíblia, né? Para mostrar que vale a pena confiar em Deus, que vale a pena ter fé, que vale a pena lançar sobre Ele a nossa ansiedade, lançar sobre Ele o nosso medo, né? Porque Ele é o único que nos pode ajudar. No versículo 5 e 6, vamos lá. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Então, Paulo estava seguro que ele estava sendo o mensageiro de Jesus, né? Ele não era o foco da pregação, ele não era o foco da presença lá na igreja, ele queria que Jesus fosse o foco, Jesus fosse o centro da presença dele,
que Jesus usasse a vida dele para transmitir a salvação às pessoas, né? O mesmo Deus que criou a luz lá em Gênesis pode fazer com que a luz e o entendimento de Jesus e da sua palavra brilhem nos nossos corações. Quando eu vou para Cabo, quando eu vou para lá, é a minha viagem de relaxar. Eu não faço nada. Eu sento na cadeira e leio. E é a única época do ano que eu leio livros que não são relacionados com a Bíblia. Eu leio um romance, eu escolho 1 ou 2 romances e é isso que eu faço o dia inteiro. E eu estava lendo um livro, que é o último da série que eu estava lendo, e eu achei tão interessante porque alguns fatos que mostravam assim os índios, né, na sua maneira de adorar as coisas que eles adoravam, porque eles não sabiam de nada, né? Mas, na essência, eles estavam adorando a Deus. Né? A essência deles, a essência quando eles ofereciam aqueles rituais de cura, ou e o Espírito Santo, eu acredito que seja, porque a Bíblia diz que todos vão ouvir do Evangelho. Né? Que todos, não importa. Mas e esses que moram lá no fim do mundo? Vai. O Espírito Santo pode se revelar a qualquer pessoa que esteja aberta. Então, eu fiquei imaginando assim, lá no meio do nada, no centro da Austrália, que não tem quase nada, tinha essa tribo de índios, e eles dando orientações para uma pessoa que tinha ido procurar outra pessoa, umas coisas esquisitas, mas eu pude ver, eu tive essa luzinha, assim, de que a luz de Jesus, a luz de Deus, aquela luz que ele falou lá no Jardim do Éden, haja luz, pode falar, haja luz lá no meio do nada para uma pessoa. Então, o nosso trabalho não é questionar se Deus é capaz. Gente, ele criou esse mundo, será que ele não é capaz? Ele é, né? Agora, eu faço o meu trabalho aqui, à minha volta. E o meu trabalho e o seu trabalho é falar de Jesus para as pessoas, principalmente as pessoas que você ama. Principalmente as pessoas que você ama. Se você ama um amigo, se você ama uma pessoa da sua família, você quer encontrar com ela no céu um dia. Então, é hoje. A Bíblia diz que o momento aceitável é hoje, né? Não é amanhã, não é depois da manhã. E sabe o que? A gente está muito preocupado com fulano gostar de mim, ciclano não gostar de mim. Eu quero é que Deus goste de mim, sabe? Ele é que importa. Se ele vai falar para mim, vem, minha filha, bom trabalho, entra. Agora é hora de você desfrutar da eternidade. Esse é que me importa. Aqui, se as pessoas não gostam de mim, sinto muito. Sempre vai existir, né? Então, continuando. Não quero deixar de falar isso. O próprio Paulo, pensa bem, esteve cego espiritualmente por muitos anos, até o dia em que uma luz forte o cegou. O cegou fisicamente, mas abriu seus olhos espirituais. O próprio Paulo foi um exemplo, né, de como Deus pode transformar uma pessoa. Aí, continuando no versículo 7. Mas temos este tesouro em vasos de prata, em vasos de barro, não de prata. Prata é muito chique. Para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, Paulo está dizendo como que Deus pode me escolher? Eu, uma pessoa que persegui, uma pessoa que não mereço, e ele me escolheu. E colocou dentro de mim o Espírito Santo. Esse é o tesouro. Então, Paulo está dizendo, ele não está querendo desmerecer o nosso corpo, desmerecer a pessoa, o ser humano. Não. Ele está dizendo que, comparado a Deus, nós somos tão insignificantes. E ainda assim, ele quer estar conosco. Olha só, gente, até me arrepia. Porque, apesar de tudo, apesar de eu pisar na bola todo dia,
Deus deseja comunhão comigo, Ele deseja intimidade comigo. Ele nunca se cansa de mim, Ele nunca vai desistir de mim, nunca. Eu posso desistir, eu posso dar as costas para Ele, mas Ele nunca. Ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber. O tesouro é o Evangelho, a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo, a glória de Deus tornada evidente através desse Evangelho. É o Espírito Santo que veio depois que Jesus subiu, né? Este é o maior tesouro de toda a criação. Quando Paulo nos considera vasos, né, ele está colocando assim, deixa o Espírito Santo quebrar e refazer esse barrinho, né? Às vezes a gente vê, eu já vi a gente fazendo, né, os vasos de barro, então tem aquele pedaço, aquele negocinho que roda e a pessoa vai fazendo o formato que ela quer, né? Pode ser comprido, pode ser gordinho, pode ser com a boca aberta, com a boquinha mais fininha, mas é o oleiro que determina como que vai ser aquele vaso de barro. Vamos deixar que o nosso oleiro determine que vaso, como que ele quer nos usar, né? Ele nos formou com um propósito. Nós todos temos um propósito. E ele quer usar cada um de nós com o dom que ele nos deu. Eu achei isso interessante. Vasos de barro, recipientes de barro eram comuns em todas as casas do mundo antigo. Eles não eram muito duráveis em comparação com os de metal. Eram inúteis se quebrados, né? Tinham que ser jogados fora ou desmanchado. Eu acho que era quase impossível de refazer um vaso de barro, né? Eram, portanto, baratos e de pouco valor. Deus escolheu colocar sua luz e glória em recipientes do dia a dia, não em porcelana fina. Ele escolheu eu e você para refletir a glória dele aqui na terra. Por que então Deus coloca esse tesouro tão grande em vasos tão fracos, tão sensíveis, né, tão suscetíveis a quebrar? Para que a grandeza do poder refletido em nós seja dele e não nosso. Se a gente é muito capaz, é muito cheio de si, que eu posso, que eu sou inteligente, a pessoa vai fazer tudo se achando merecedor. Mas quando nós damos a Deus, como Paulo fez em cada situação que ele passava, nas boas e nas más, ele falava, eu sou apenas um vaso, eu sou apenas um instrumento de Deus, né? Então, continuando no versículo 8, Paulo vai fazer um relato um pouquinho das coisas que ele tem passado. Ele diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Não é fazer de conta, gente, que não existe nada. A vida, Jesus falou lá em João 14, lá quando ele estava indo para a cruz, ele falou, neste mundo tereis aflições. Jesus não prometeu que a vida cristã ia ser uma vida feliz e de mar de rosa. Fala, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e se ele venceu, nós também podemos vencer. A vida de Paulo foi dura por causa da sua devoção apaixonada por Jesus e pelo seu evangelho. Mas no meio de tudo que ele passou, olhem só para o triunfo de Jesus e como ele encarava as tribulações. Olha só o que ele falava. Vamos ler de novo. Todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abatidos. Não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Paulo conhecia o poder da vitória de Jesus em sua vida, porque ele estava continuamente em situações que somente esse poder podia satisfazer as suas necessidades.
Só Jesus podia dar a ele aquela, como a gente viu lá no começo, aquele impulso para não desanimar, para não parar no meio do caminho, né? E aí ele continua. Trazemos no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, a gente, se quer parecer com Jesus, a gente vai passar pelas coisas que Jesus passou. Não igual, né? Porque Jesus foi muito pior, que ele levou o meu pecado e o seu pecado sobre si. Nós estamos passando a nossa própria vida, né? No versículo 13 ele diz, está escrito, crie e por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós temos crido e também falamos. Então, aqui ele está dizendo que o testemunho de alguém que teve a sua vida transformada fala mais alto e dá audácia e determinação à pessoa. Né? A transformação pela fé e as experiências diárias. A gente que anda com Jesus, a gente todo dia tem uma experiência nova. Não é uma experiência marcante, mas você consegue ver a presença de Deus nas mínimas coisas da sua vida. Né? Você consegue agradecer a Deus pelas mínimas coisas. Ontem eu escutei uma coisa interessante no estudo bíblico que eu fui. A moça contou essa piadinha, eu achei interessante. O menino tinha ganhado de presente umas bolinhas de beisebol e ele brincou, e aí perdeu a bola. Aí voltou para casa, eu perdi minha bola, não sei o quê. O pai falou, não, pode deixar, vou te comprar outra, comprou outra. Brincou uns tempos, perdeu de novo. Aí veio chorando. Aí o pai falou, bom, essa é a última que eu vou comprar. Se você perder, você vai ter que comprar com seu dinheiro. Aí ele foi, brincou, durou bastante tempo. Essa demorou mais para perder, mas perdeu. Aí ele está assim, ai, meu Deus, me ajuda a achar minha bola, porque vai ser difícil chegar em casa e minha mãe vai ficar brava comigo, meu pai, me ajuda a achar minha bola. E ele andando para lá e para cá, de repente ele tropeça na bola. Aí ele fala, não importa não, já achei, precisa não. Então, em vez de falar, muito obrigada, né? Quantos de nós vai pela vida assim, né? Não precisa mais não, já conseguiu. O médico já me deu um remédio que funcionou, né? Infelizmente, a gente ri, mas é verdade, né? Quantas vezes a gente faz isso? Né? Então, vamos reconhecer Deus. Eu reconheço Deus no estacionamento que eu peço na porta. Obrigada, meu Deus, porque parou, achei aí um estacionamento na porta, né? Então, assim, é reconhecer Deus nas mínimas coisas que a gente faz. Sabemos, aí vamos ver, 14, porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Paulo estava completamente seguro a respeito da eternidade com Jesus. Por isso, ele não desesperou nos seus sofrimentos. Ainda que esses o levassem à morte, como na verdade aconteceu, né? Ele foi morto, ele foi um mártir do Evangelho, isso não preocupava ele, né? Cada provação, cada perseguição, prisões, açoites, eram apenas o prelúdio do poder da ressurreição no dia do juízo. Ele estava antecipando, ele via aquelas coisas que estavam acontecendo ali, mas a mente dele estava lá, naquele dia, onde ele ia receber a recompensa que ia durar para a eternidade. Não era só um elogio de um pastor, de um amigo lá da igreja de Corinto, não. Era aquele elogio que ele estava esperando a vida inteira de escutar, né? Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas que faça transbordar em ações de graça para a glória de Deus. Isso, gente, eu achei tão interessante, porque, inclusive, os sofrimentos de Paulo, ele estava dizendo que era o bem daquele povo. E aquele povo que, lá no começo de 1 Coríntios, criticou a Paulo, ou rejeitou a Paulo por causa desses sofrimentos, achava que aqueles outros que chegavam lá todo arrumadinho, né, que falavam bonito, eram melhor do que Paulo, que estava sofrendo ali. Eles julgavam
que os sofrimentos de Paulo era porque ele estava fazendo alguma coisa errada, né? E Paulo está dizendo, isso é para o bem de vocês. Tudo isso que eu estou passando aqui é para o bem e o crescimento de vocês, né? O objetivo de Paulo era servir aos cristãos de Corinto e aos cristãos das outras cidades por onde ele passou. Várias vezes ele disse que era servo deles, escravo de Jesus Cristo. Ele tinha prazer, nós vemos, já comentamos sobre isso aqui, né? Várias cartas ele começa, Paulo, servo de Jesus Cristo. É a qualificação que ele quer ser lembrado. Ele não quer ser lembrado com todos os títulos de estudo que ele teve no pé de Gamaliel e nas sinagogas. Isso para ele não serve para nada. Mas servo de Jesus Cristo, ele tem honra de ser, né? Aí, continuando. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Gente, vamos pensar nisso na próxima vez que vier uma luta difícil, né? O que está acontecendo no nosso exterior pode afetar positivamente o nosso interior, a nossa intimidade com Deus, a nossa maturidade na fé, o nosso crescimento espiritual. Por muito menos, alguém poderia desanimar ou questionar por que Paulo não largou tudo? Essa gente ingrata, cabeçuda, por que ele não largou para lá e voltou para onde ele tinha vindo? Né? Paulo começou no capítulo 2, declarando, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. E depois, no desenrolar do capítulo, ele descreveu os seus sofrimentos, alguns deles semelhantes ao da morte. Ele teve que suportar, várias vezes ele pensou, teve uma vez que ele foi apedrejado, o povo pensou que ele tinha morrido, de tanto que ele ficou machucado, mas ainda não era a hora, né? Paulo tinha consciência de que os seus sofrimentos eram para um propósito maior. A certeza de que a sua perseverança não apenas alcançaria vidas para a glória de Deus, mas que, embora todo o seu sofrimento tinha um custo para o homem exterior, o homem interior estava sendo renovado, estava sendo abençoado, estava sendo enriquecido. Meu desejo é que cada uma de nós consiga entender isso, que essas coisas que estão à nossa volta, que nos tiram a paz, que nos tiram a alegria, são temporárias. Hoje vem, amanhã vai embora. Algumas ficam um pouquinho mais longas, mas são todas temporárias. Vamos usar essas dificuldades, essas tribulações, para nos aproximar de Deus. Uma glória vindoura que supera qualquer uma das dificuldades de hoje, ele estava dizendo aqui, ó. Pois nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Aquela antecipação da glória eterna é muito maior do que umas chibatadas, um apedrejamento, ou até mesmo cortar a cabeça. Como Estevão, lembra como Estevão morreu? Tinha paz nos olhos dele quando ele estava sendo apedrejado, lá no capítulo 8 de Atos. Tinha paz, os olhos dele para o céu, agradecendo a Deus, porque ele era merecedor de sofrer por Jesus. Em 2 Coríntios 11, Paulo descreve alguns dos seus sofrimentos. E ele diz, açoites, prisões, encarceramento, espancamento, apedrejamento, naufrágio, perigos das águas, assaltos, perigos de seus próprios compatriotas, né, eles mesmos perseguindo, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos, no cansaço e na labuta, na insônia com frequência, na fome e na sede, em jejuns com frequência, no frio e na nudez. Eu
Se fosse eu, não consideraria isso leve e momentânea tribulação. Para mim, isso é pesado, né? O lindo na vida de Paulo é que ele foi capaz de entender que a vida aqui na Terra, independente de quantos anos você vive, é minúscula comparando com a eternidade. É, ó, isso aqui. E aí ele termina. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É aí que os nossos olhos têm que estar fixos. Paulo não está dizendo que todos os sofrimentos produzem automaticamente a glória de Deus. Existem sofrimentos que são consequência de coisas que a gente faz, né? Consequência de erros e de escolhas mal tomadas. Então, a gente não pode dizer que todos os sofrimentos são para a glória de Deus, né? Alguns a gente fez alguma coisa que veio a consequência, né? Existem, mas o sofrimento relacionado ao ministério de evangelizar ou perseguições por escolhermos obedecer a Deus e não a homens, estes sim produzirão frutos para a eternidade e farão com que as nossas vidas glorifiquem a Deus. Né? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente vai ser desafiado. A gente vai ser desafiado a se posicionar no lado da verdade, se posicionar no lado da luz, e a luz nossa tem que estar aqui, né? A nossa luz a gente aprende através da palavra de Deus, né? Os conceitos, a Bíblia não pode ser adaptada, né? A Bíblia tem que ser viva para cada situação que a gente vive, né? É possível permitir que o sofrimento nos destrua e deixe que a aflição nos torne amargurados, miseráveis e egocêntricos. Entretanto, se fixamos os nossos olhos no que não se vê, então o nosso sofrimento operará em nós a glória eterna que pesa mais. Poderemos crescer e amadurecer através das situações difíceis. Muitas vezes, o sofrimento, Deus permite. Deus não dá sofrimento. Deus não castiga a gente. O sofrimento vem porque, às vezes, Deus permite... Lembra de Jó? Deus permite que Satanás nos tormente ou nos atinge de alguma maneira. Ele não nos abandona, ele está ali do nosso lado. Deus permite com um certo limite para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Quanto mais rápido a gente aprende, melhor para nós, né? Mais rápido vai passar a tribulação, né? Há um tesouro dentro de cada um de nós. Somos vasos de barro. Seu maravilhoso Espírito Santo e a mensagem do Evangelho de Cristo. Mesmo em meio de muitas lutas e dificuldades da vida, devemos resistir às pressões, não desanimar, não perder o controle. E como podemos fazer isso? Descansando nossa alma e entendimento no precioso nome de Jesus. Gente, a única coisa que a gente tem aqui nessa terra que nos pode aliviar é Jesus. É o consolo, é o conforto, é o amor dele, que é sincero, que é puro, que é verdadeiro. Né? A gente fica esperando, a gente tem esperança nos homens, na Bíblia fala, na época, né, da Bíblia era reis, então não fica esperando que um rei vai te salvar, ou que um presidente vai nos salvar, ou que uma situação vai ser transformada, não. Busque a Jesus, busque a sua presença, busque aqui na palavra de Deus, sabe? É aqui que a gente vai ter a palavra certa, a palavra pura, porque hoje em dia está difícil a gente saber onde buscar uma mensagem pura e verdadeira, mas eu sei que a Bíblia tem a mensagem certa
para cada uma das nossas circunstâncias. Então, que Deus te abençoe, que seu coração esteja cheio de paz e que na próxima tribulação que vier para o seu lado, você saiba como resistir. Você enfrente com o poder do Espírito Santo que está dentro de você. Que a gente resista e entregue e peça a Jesus que nos encha de paz. Né? Que a gente não deixe que o inimigo nos confunda com coisas tontas, não. Vamos ficar firme na rocha. Né? Não vamos construir a nossa casa na areia que qualquer ondinha derruba. Vamos construir na rocha, uma casa de pedra sólida. Né? E a nossa rocha, ó, a pedra angular está aqui. Né? Essa é a pedra angular da nossa fé. Que Deus abençoe cada uma de vocês nessa semana.